Ok, então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo essa videoaula. Eu sou o professor Venâncio, sou professor de matemática e aqui vamos fazer uma revisão exclusiva aí, né, principalmente para os alunos da Fundação Bradesco de Manaus. Tudo bem? Então vamos fazer uma revisãozinha sobre os assuntos que nós estamos vendo. Esse é específico para o sexto ano, tudo bem? Então, nós vamos ver aqui de início as ideias associativas associadas à adição. Tudo bem? Quando é que eu utilizo a adição? Qual é o momento? Será se sempre vai aparecer uma questãozinha lá com os números pedindo que eu faça a adição? Ou eu tenho que entender? Né? Então, pode aparecer questões contextualizadas a quais eu tenho que analisar e saber quais ações eu tenho que tomar. Será se eu tenho que somar? Será que eu tenho que fazer uma adição? Será se eu tenho que subtrair, multiplicar, dividir? O que eu devo fazer? Né? Então, aqui no primeiro momento, ele diz assim: ó, quando precisamos acrescentar, né? Olha a palavrinha-chave, acrescentar uma dada quantidade a outra. Então, quando eu tenho essa necessidade, eu faço a adição. Né? Também temos aqui, ó, quando precisamos juntar duas ou mais quantidades. Então, a noção também de junção, né? Quando eu tenho que juntar quantidades, então, utilizando a adição, eu vou resolver este meu problema, tá? Vamos aqui para um exemplo, né? Então diz aqui, ó, nos Jogos Olímpicos de 2008, realizados em Pequim, na China, participaram 6.305 atletas, homens, e 4.637 atletas, mulheres. Qual é o número total de atletas? Né? Então você observa que a questão não está mandando eu fazer uma adição, não está mandando que eu subtraia, que eu multiplique nada. Ele só quer que eu resolva este problema. Né? Então aqui eu tenho quantidades, né, valores, e ele quer uma, uma resposta. Nesse caso, ele quer saber o total de atletas. É fácil, é simples. Aqui eu tenho a noção de junção, né? Eu vou juntar. Por quê? Quando ele pergunta a quantidade total de atletas, eu vou considerar tanto os atletas homens, né, quanto as mulheres. Então aqui eu tenho a necessidade de juntar, a junção. Então vou fazer uma adição. Então aqui, ó, para resolver esse problema, vamos fazer a adição. Sabemos que aqui o símbolo de adição é a nossa famosa cruzinha, né? Adição. Então, unidade debaixo de unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Aqui eu faço a adição simples, né? 5 mais 7, 12, vai 1, né? 1 mais 3, 4, 3 mais 6, 9 e 4 mais 6, 10. Beleza. O primeiro número na adição aqui nós chamamos de parcela. O segundo número na adição também nós vamos chamar de parcela. Então, o número de cima chamamos de parcela e o número de baixo também de parcela. Né? Então, em alguns livros falam primeira parcela e segunda parcela. Né? Então, é o nome de cada número. Né? Lembrando que eu tenho uma diferença aí entre os números e algarismos, tá bom? O algarismo são os elementos que fazem parte de um número. Exemplo, esse 4.637, ele possui 4 algarismos. O algarismo 7, o 3, o 6 e o 4. E isso forma o número 4.637, tá bom? E o resultado? O resultado da adição nós chamamos de soma ou total. Tudo bem? Propriedades da adição. Na adição nós temos três propriedades. Né? A primeira propriedade aqui é a propriedade comutativa. Né? Qual é essa propriedade, professor? Não lembro. Vamos ver aqui. Diz ela, em uma adição, né, de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Olha lá as palavras-chave, tá? Parcela, parcela estou falando de adição, né? Somente na adição que existem as parcelas.
né? Então, a ordem das parcelas não altera a soma, tá bom? Então, não altera o resultado, ok? Então, se A e B são números naturais, quaisquer, temos então A mais B é igual a B mais A. Simples e fácil desse jeito. Professor, como assim? A mais B? Esses números, essas letras aqui, ó, estão fazendo papel de qualquer número. É só para eu visualizar que a ordem aqui, ó, não irá alterar o resultado, né? Essa propriedade é chamada de comutativa. Propriedade comutativa. Como assim, professor? Deixe mais simples para que eu possa entender. Olha aqui o exemplo. Ó, eu tenho uma mãe e ela foi comprar uma roupa para o seu filho e aqui diz, ó, o preço dessa calça é R$ 40 e o preço da camisa a qual ele está segurando é 24. Então ela já está fazendo um cálculo aqui mental que ela irá gastar R$ 64 se comprar a calça junto com a camisa, né? Ao mesmo tempo aqui nós temos ao lado uma moça que ela está vendo um conjunto na vitrine. Então a camisa é 24 e a calça é 40. Né? Também fazendo a adição dos preços, né? Juntando um preço com o outro, ela também irá gastar R$ 64. Então observa aqui, ó, 40 mais 24, 64. É a mesma coisa, é igual a 24 mais 40, que dá 64. Né? Então aqui a ordem, na hora de fazer a junção, na hora de adicionar um ao outro, não altera o resultado. Tudo bem? Isso é propriedade comutativa. Aqui, o grande detalhe é quando ele diz aqui, em uma adição de dois números naturais, tá? Então, para que você não confunda com outras propriedades, aqui o grande pulo é essa aqui. Esse é a grande sacada, dois números. Por quê? Porque eu tenho a propriedade associativa. A propriedade associativa diz assim, ó, em uma adição de 3 ou mais. Então, se eu tenho 3 ou mais números, quando eu estou fazendo a adição, né, a ordem das parcelas, olha aqui, ó, as parcelas de modos diferentes. Podemos associar, podemos juntar, podemos acrescentar com posições diferentes. Como assim, professor? Diz aqui, ó, A mais B mais C, são 3 valores. Eu posso começar aqui, A mais B, e depois somar com C, ou como eu posso também fazer B mais C e depois juntar com um A. Essa é a propriedade associativa. Para ficar mais fácil e entendível para você. Olha aqui, ó, eu tenho 3 números, 16, 20 e 35. Quero fazer a adição. Através da propriedade associativa, a gente observa aqui, ó, comecei pela frente, 16 mais 20, 36. 36, que é a junção dos dois primeiros números, com o 35, 71. Beleza. Agora, quero começar a fazer a adição por trás, pelos dois últimos valores. 20 mais 35, 55. Depois, somando com os 16, chega no 71. Pronto, o resultado é o mesmo, tá? Então, a ordem não irá interferir no meu resultado. Tudo bem? Lembrando que a grande sacada é 3 ou mais números. Propriedade associativa, ok? E para finalizar aqui a parte da adição, nós temos o elemento neutro. Né? O que é o elemento neutro? O nome já diz, é neutro. Não vai alterar nada, não vai acrescentar, não vai mudar o valor. Olha o exemplo aqui. 27 mais 0. 27 mais 0 continua sendo 27. 0 mais 27 continua sendo 27. Então eu posso acrescentar aqui quantas vezes eu quiser o zero, não vai alterar o meu resultado. Né? Posso colocar aqui, ó, mais 0, mais 0, mais 0, né? Mais 0 para cá, tudo vai dar 27. É o elemento neutro da adição. Tudo bem? Estou falando simplesmente da adição. Para dar continuidade aqui, nós temos a subtração, né? Vamos falar sobre adição e subtração nessa aula aqui, rapidamente, tá? Na subtração, quando eu irei utilizar a subtração? Né? Primeiro exemplo, ó, quando precisamos tirar uma quantidade de outra quantidade. Quando eu tenho essa noção de retirada, estou tirando, tenho um certo valor e tiro um outro valor,
então eu estou fazendo a subtração, né? Tenho que subtrair para encontrar o meu resultado. Quando temos duas quantidades e queremos saber quanto uma delas tem a mais que a outra, né? Então eu tenho um certo valor, você tem um outro certo valor, né? E eu quero saber, eu tenho quanto a mais que você, né? Ou você tem quanto a mais do que eu. Quando eu estou fazendo essa comparação, eu vou utilizar a subtração para isso. Tudo bem? Ou até mesmo quando temos duas quantidades e queremos saber quanto falta para uma delas atingir a outra, né? Como assim, professor? Me dê um exemplo disso. Aqui está. Disse a questão: a produção mensal de uma olaria. O que é olaria? É uma fábrica que faz tijolos, né? Uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos, né? Então, quantos tijolos ainda faltam para completar a produção mensal? Então, eu quero saber quanto ainda eu tenho que produzir, quanto eu ainda tenho que fazer para chegar na meta de 5.000 tijolos por mês. Então, nesse caso, bem simples, né? É só fazer uma subtração. Pego o valor a qual eu estou procurando, tenho que chegar a 5.000 tijolos por mês, e vou subtrair do que eu já tenho. Logo, o que sobra para mim aqui é quanto ainda falta para que eu possa produzir e chegar, bater a minha meta. Tudo bem? Na subtração, né, o primeiro número, o número de cima, nós chamamos de minuendo. Tudo bem? O segundo número, subtraindo, tá bom? Para que não haja uma dúvida, lembre de sub. Sub é o quê? Abaixo. Quando você vê lá um jogo, futebol, sub-20, o que eu estou falando? São jogadores que têm abaixo de 20 anos, né? O sub, abaixo. Então, aqui, para que você não confunda as duas palavras, tá? Minuendo em cima, subtraindo abaixo. E o resultado é a nossa diferença, tá bom? Então, apareceu lá a pergunta: qual a diferença entre os valores? Opa, o que ele já está perguntando? Ó, especificamente, você vai fazer uma subtração. Tudo bem? Então, nesse momento, só tenho que lembrar que a propriedade associativa, comutativa e o elemento neutro não valem na subtração, tudo bem? Na adição, sim, as três são verdadeiras. Na subtração, não são verdadeiras, tudo bem? Então, se você gostou, dê um like aí no vídeo, curta, principalmente no site, no portal do aluno, né? Nós temos que verificar aí quantos alunos estão observando e assistindo às aulas, então dá uma curtida aí no portal do aluno e aqui no YouTube também, tudo bem? Se gostou, compartilha e aperte aí o push notification para que esses vídeos cheguem até você, tudo bem? Vou colocar também uma lista de exercícios para você treinar e aí numa próxima aula, né, nós vamos corrigir essa lista, tudo bem? Então aproveitem aí para estudar, tudo bem? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que nós vamos retirar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigado, aqui é o professor Venâncio, da Fundação Bradesco Manaus, falando com vocês. Até a próxima, tchau, tchau.